Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo do sermão para vocês. Sermão 98, Meu Rochedo, com base em 2 Samuel, livro de 2 Samuel. Texto que vai estar escrito logo no início, né? Na imagem que fica neste sermão. Meu rochedo, certamente, quando eu falo em coisas que eu falo meu rochedo. Algumas pessoas já sabem que o nosso rochedo é Jesus Cristo, é Deus, Ele é a nossa segurança e nesse sentido, este título, sim, com certeza neste título, lembrar sempre que a visão ao qual eu me apresento para vocês é a visão cristã protestante e o meu intento lendo a palavra de Deus, neste caso eu criei os meus sermões, esse que está logo atrás de mim, é um dos sermões, é o sermão Meu Rochedo, com base obviamente nos textos bíblicos, e vou fazendo o sermão conforme o que eu aprendi, o formato que eu aprendi. E ele escrito está completo e eu trago esse resumo para vocês que sim, fala muito sobre aquilo que está escrito, mas certamente não tem tudo, por isso que eu às vezes peço para vocês para que também lembrem-se de estar lendo o sermão no sermãoadisposição.blogspot.com. Voltando a lembrar vocês do like, da inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda o canal e ajuda também o ministério, que esse é o meu ministério, o ministério midiático, Eu estou apenas nas mídias, essa é a questão. Das muitas coisas que fazemos, e nós fazemos muitas coisas, Deus nos permite fazer muitas coisas, já me ouviram falando assim, agradeço a Deus por ter acordar e caminhar já é muita coisa, e glória a Deus por isso, mas também fazemos e realizamos grandes e pequenos projetos em nossas vidas e caminhamos fazendo muitas coisas. Na minha caminhada, a gente fala assim, na minha caminhada eu fiz muitas coisas. E esse termo, na minha caminhada, não necessariamente é porque eu saí andando para lá e para cá, mas porque eu fiz coisas, fiz projetos, decidi projetos. Às vezes na minha caminhada dentro de casa mesmo, eu escrevi um livro. Na minha caminhada, quando eu escrevi um livro, todo dentro de casa, quase praticamente sem sair, eu, por final, consegui terminar o meu livro. Seria mais ou menos assim. E realmente eu tenho um livro, está atrás de mim. Se vocês puderem dar uma olhada depois, está nos endereços que estão abaixo também desse vídeo. Se for interessante, adquira um livro que é um livro digital, que está lá na Amazon. Ok, então assim, nessa nossa caminhada nós fazemos muitas coisas, na nossa grande caminhada, realizamos muitas tarefas, realizamos nossos projetos, conquistamos muito conhecimento, conhecemos muitas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se nessa nossa caminhada nós não tivermos Deus como referência para nós, se Ele não estiver nos acompanhando, em alguns momentos, ou até mesmo em vários momentos, nós vamos sofrer revés, que a gente chama de... Nós podemos fracassar, poderemos estar fadados ao fracasso quando nós não pedimos a Deus, caminha comigo aqui, esteja comigo nessa minha caminhada, Senhor, porque eu preciso de Ti. Porque ao realizar as coisas, certamente vão haver bloqueios, vão acontecer dificuldades. E isso acontece, pessoal, tanto na questão do nosso trabalho secular, que é o nosso trabalho dia a dia, o trabalho que nos traz um rendimento, quanto também nos nossos estudos acadêmicos, no nosso relacionamento social e também nas questões religiosas. Se ao realizar os nossos projetos nessas três dimensões, nós não tivermos o cuidado de clamar a Deus para estar conosco, para caminhar conosco, ou até mesmo tem muitos que dizem assim, e eu até concordo, que Ele esteja caminhando à nossa frente. Existe um salmo que diz que Deus dá ordem aos teus anjos para que Ele vá à frente em nosso caminho, limpando o nosso caminho. Eis uma oração interessante, pode fazê-la, não seja tímido com relação a Deus. Peça muitas coisas a Deus. Pode ter certeza, se o que você pedir é inadequado, é injusto, Ele simplesmente às vezes não atende mesmo, porque ao atender você numa coisa que é inadequada, é injusta, pode ser que você mesmo esteja
possa se machucar com relação a isso. E Deus não quer que a gente se machuque em nenhuma das dimensões de nossas vidas. Ele quer nos acompanhar, quer nos ajudar, quer fazer com que nós caminhemos bem. E entendam que na sua caminhada da sua vida, não importa o que você realize, quando você pede a Deus para limpar os caminhos para você, abrir os caminhos, tudo que é de bom pode acontecer com você. E quando Deus caminha com a gente, não é que nada vai nos acontecer, mas tudo que acontecer, haverá sempre solução, haverá portas de solução. Interessante, eu vou fazer uma outra comparação para vocês que também é muito boa, vai nos fazer compreender o título, meu rochedo, deste sermão 98. Então assim, quando nós fazemos construções, não estou mudando de assunto, fiquem tranquilos. Quando fazemos construções, nós fazemos construções as mais adequadas possíveis para que nós queremos morar num lugar seguro, seguro fisicamente, seguro com relação também às coisas que nós estamos sujeitos na sociedade de hoje, com tudo que existe, de roubos, de assaltos, de infringências, de diversas outras situações que são possíveis de acontecer e que certamente nós devemos tomar cuidado, assim como antigamente também tomavam cuidado, nós não vamos deixar de ter esses cuidados. E aí nós colocamos muros, né? Levantamos os muros, colocamos portões, colocamos portas, colocamos tranca nas coisas. Por que nós fazemos isso? Porque queremos viver em segurança dentro dos nossos lares. Sabe, você clamar a Deus pela presença em tua vida é como se você dissesse assim, Deus será meu muro, Deus será, sabe, as paredes que me protegem, Deus será minha porta de segurança, Ele fará com que eu possa sair e entrar e ao mesmo tempo sempre estar em segurança, Ele será a minha direção também de como eu vou fazer, como eu vou preparar aquilo que vai me trazer segurança. Ora, se no reino físico nós temos esse cuidado de construir paredes, janelas, portas e muros e outras formas de nos fortalecer e nos proteger de algo que pode ser, né, pode nos atacar ou infligir alguma coisa às nossas vidas, se no reino físico fazemos isso, então também no reino espiritual nós precisamos fazer alguma coisa para que nós tenhamos segurança ao viver aqui na terra. E é disso que eu estou falando. Como eu digo para vocês, se nós vamos na nossa caminhada de realizar as nossas tarefas, nós queremos ter segurança para ficar tranquilos ao realizar as coisas, clamamos por Deus e Ele vem ao nosso encontro e Ele vai ser tudo isso. Vai ser um muro, vai ser um portão que se abre quando é necessário e se fecha quando é necessário, porta também, e as paredes que nos protegem e assim por diante. E observem que eu estou falando do reino físico, falo do reino espiritual, que é a presença de Deus, mas na questão da mente e da sociedade, quando nós chegamos num lugar diferente, normalmente uma pessoa, eu vou dizer, quem tem discernimento e sabedoria, porque isso é necessário para nós, e é virtude que eu peço a Deus todos os dias. Me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê paciência, mansidão, temperança, né? Me dê respeito pelas pessoas e também eu seja respeitado. Me dê misericórdia para que eu use das duas formas e assim por diante. Mas, voltando ao assunto, quando você chega num grupo diferente, você não conhece quase ninguém, você não chega aberto, não é assim que a gente fala? Quem vai chegar aberto? Não vamos chegar aberto. A gente chega devagarinho, com certo receio, conversa, mais ouve do que conversa, para saber como é o ambiente. Você protege a sua mente, isso é proteção de mente. Você protege a sua mente para que uma coisa que você fale, uma coisa que você faça, não assuste aquele grupo e também não afete a sua vida de relacionamento social com aquele grupo. E também para que de alguma forma você não se abra mentalmente para um grupo que você não conhece e que pode atacar a sua vida na mente. Existe isso também. Existem essas questões sociais. De repente vou brincar com relação aos times, né? Eu vou botar com os times lá de Minas. Você é atleticano e chegou num grupo de 30 e tantas pessoas e todo mundo é cruzeirense. Mas vai ser difícil um bate-papo sobre futebol. Mude de assunto, não fale sobre futebol. Percebeu que é cruzeirense, você quer se entrosar com a turma e você quer conversar sobre, só se te perguntarem com muita insistência, você entrega o seu time. Mas me permita essa brincadeira, mas eu espero que vocês tenham entendido isso. Você quando chega num lugar
e você não pertence àquele local, àquele grupo de pessoas. Então você chega para ouvir, para entender o que eles pensam, para ter cuidado no que falar. Não é para que você fique fechado em si, mas que tenha um cuidado de falar algo que não ofenda as pessoas, para que eles também não falem contra você e acabem te ofendendo. Então, há de haver esse cuidado. Isso aí é defesa na mente. Eu falei da defesa no espírito, falei da construção, que é a defesa no físico, e também tem a defesa na mente. Isso também, obviamente, é importante para as nossas vidas. Mas observem de que tudo isso que eu falei com relação ao reino físico e à proteção física, e ao reino da mente, que é o nosso relacionamento social com outras pessoas, toda essa proteção, quer seja no reino físico ou no reino da mente, não é, com estudos, com sabedoria, com discernimento, com tudo que a gente usa como ferramental social para as nossas vidas, mas a gente observa que, e será que isso sempre dá certo para a gente? Sempre seremos protegidos se levantarmos muros físicos e muros mentais? Isso vai resolver todos os problemas de nossas vidas? É isso que você tem visto? E é uma pergunta válida. E eu sei que talvez vocês digam assim, não, para mim tem sido suficiente. Né? Eu digo para vocês que para mim isso não tem sido suficiente. Eu sempre acredito, e claro, isso está vinculado à minha fé cristã, que quando Deus está nos negócios que eu faço, e Ele está, eu clamo a Ele para que esteja, e se há alguma falha, o que eu já vi é que quando eu falhei em qualquer um desses sentidos, a maioria das vezes, o errado era eu mesmo. Eu não coloco a culpa em Deus, porque nunca tem culpa de Deus no processo, a culpa é nossa mesmo. Ou nós não soubemos o que pedir a Deus, ou não pedimos a proteção nos momentos corretos, ou não conversamos, ou também não estamos tendo um relacionamento com Deus para que Ele tenha proximidade da gente. Vocês vão lembrar que alguns dos meus sermões falam sobre isso, né? Que Deus às vezes se afasta de nós, que nos afasta de Deus. Tem um sermão com esse título e tem um outro que diz assim, o que afasta Deus de nós. Existem dois sermões, cada um com o título parecendo igual, mas na realidade não é, né? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então não é só você saber que Deus pode te proteger. Você tem que conhecer Deus, saber quem é esse Deus ao qual você pede para ir à frente de você na sua caminhada, limpando os caminhos. Você pode fazer a oração que está nos Salmos? Pode. Deus dá ordem aos teus anjos a meu respeito, para me cuidar pelo caminho, não é? Para que você caminhe bem. Sim, a oração é boa, mas se você faz essa oração, mas se você não conhece o Deus ao qual você está servindo, ao qual você vai atrás dele, ou pede a ele para vir atrás de você, né, vir te acompanhando, se você não tem noção disso, não tem consciência desse Deus, isso não vai funcionar. Lembra que em alguma das minhas ministrações eu falo sobre a questão do ateu. Eu respeito a decisão das pessoas, mas existe uma coisa que é clara. O ateu é aquele que diz que Deus não existe. Ora, se Deus não existe para um ateu, como eu posso dizer para ele, no sentido de que, ou como ele pode fazer uma oração, nesse sentido de se ele não acredita no Deus para quem ele pede, para quem vai servir a oração? Então um ateu, quando faz essa oração, né, o meu Deus, que ele mande os teus anjos, né, que ele dê ordem aos teus anjos a meu respeito para que ele me guarde. Ora, se ele não acredita em Deus, como vai funcionar isso? Então ele acredita em anjos e não acredita naquele que fez os anjos? É só pergunta. Se de repente um ateu faz essa oração, na verdade ele não é um ateu, né? Ele acredita em Deus, talvez do jeito dele, talvez ele acha, tá meio, às vezes um ateu, assim como tem muitos cristãos, estão meio ranhentos, né? Fica aquela briguinha, às vezes fica brigando, tem uns que querem brigar com Deus. Ah, mas Deus, você não me deu isso, não me deu aquilo, parece menino mimado. Os ateus também de vez em quando parecem meninos mimados, eles estão doidos para, sabe, loucos para se relacionar com Deus, mas eles às vezes não entendem, não conseguem entender Deus. Eles não conseguem ver Deus nas coisas que estão ao seu redor. E aí, pessoal, não é uma crítica, não, é uma compreensão minha. Às vezes a pessoa não consegue ver mesmo, não consegue perceber o poder e o mover de Deus na vida dele mesmo. E aí o que você vai fazer? A pessoa tem essa nós chamamos de cegueira espiritual, e não é também, isso não é pejorativo. Isso é questão de visão mesmo, a pessoa não tem visão espiritual ampla.
Eu, por exemplo, eu percebo Deus nas leituras dos textos, nas coisas que eu vejo ao meu redor e olhando para pessoas que têm maior sensibilidade espiritual do que eu olho e percebo, sabe, as coisas funcionando na vida deles. Então, voltando à questão do ateu, então ele pede uma coisa, mas se ele mesmo já nega a origem da coisa, não vai servir. É como se eu dissesse assim, eu vou ligar o meu ventilador na tomada, só que eu resolvi mandar a Coelba cortar. Aqui é Coelba, viu, pessoal? Aqui na Bahia é Coelba, que fornece energia. E eu mandei a Coelba cortar, eu sou cortado com a Coelba, não tenho energia da Coelba, vou ligar a tomada. Como é que vai funcionar o meu ventilador? Não adianta eu ter a fé de ligar ele na tomada, não vai ter energia. A não ser que eu tenha colocado energia solar, e essa energia solar já esteja ativa na minha casa, aí já é uma outra coisa. É energia solar. Não é o Coelba, mas é energia solar. Mas e se der uma nuvenzinha, cobrir a bateria, descarregar, e aí não vai funcionar do mesmo jeito. E assim, voltando para o cerne da questão, a gente tem que entender que meu rochedo é o meu Deus. Se eu creio nele, peço a ele para ir à frente do meu caminho, a casa vai ser construída, vai ser fortalecida e protegida, não pelas paredes, não pela porta, não pelo muro, sabe, não pelos portões, não pela alvenaria. Vai ser protegida por Deus. Existe outra passagem que diz que se o Senhor não guarda, sabe, a fortaleza, em vão vigia a sentinela. O que é em vão? Em vão é aquilo que não tem sentido nenhum. Não vai funcionar você ter um sentinela se você não tiver Deus. Você pode até botar vigilantes na frente da sua casa, mas se não houver Deus, meu amigo, ao contrário, ao botar a vigilância, vai chamar mais atenção de um público que nós sabemos quais são as pessoas que gostam das coisas do alheio, e vai acontecer coisas, podem acontecer coisas com a gente. Ninguém está livre, ninguém está livre. Nós temos que ter essa questão de saber que Deus é meu rochedo. É uma palavra que tem que sair dos meus lábios, e essa não é uma pergunta, né? É Deus, meu rochedo, né? Deus é meu rochedo, eu dizendo que realmente Ele está na minha vida, está facilitando o meu caminho, está me ajudando na minha caminhada, me preparando para caminhar bem na presença dEle. Só um segundo. E caminhando assim, sabe, pensando assim, eu acredito que nós caminharemos bem. Isso nos ajuda. E não só meu rochedo, mas também Deus é o nosso escudo. Nesse texto fala sobre isso, como Deus nos protege. E escudo no sentido de qualquer mal que tentar avançar contra as nossas vidas, certamente cairá por terra. Nas minhas orações, eu tenho um hábito de clamar a Deus no sentido, tenho uma certa sequência nas minhas orações, mas uma delas eu peço que Ele me proteja com a armadura de Deus. Existe um texto que fala sobre isso. Aí fala assim, couraça da justiça, cinta da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, espada de fogo, é a palavra de Deus nas minhas mãos, e escudo da fé em Cristo Jesus me defende e faz cair por terra toda a seta do inimigo. Gravem esse texto, isso é um texto, isso é uma oração. E digam amém. Sempre quando fizer oração, diga amém. Sempre quando ler as minhas centenas de orações que eu tenho no Instagram, e tenho também no Blue Sky, e no Twitter, que é hoje o X, digo amém. Leia a oração e digo amém. Até na própria oração tem um amémzinho lá. Então não se furte de fazer isso. Isso nos fortalece em relacionamento com Deus. Nosso escudo nos faz caminhar bem, porque Ele deseja estar conosco, mas nós precisamos também desejar estar com Deus para que Ele esteja presente em nossas vidas e nos ajude naquilo que nós precisamos fazer, que é caminhar nas nossas vidas, realizando as nossas diversas tarefas. Muito, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Que Deus nos proteja sempre. Meu rochedo, o Senhor dos Exércitos. E nos vemos no próximo vídeo.